Pensa comigo. E se o grande Nelson Rodrigues, com aquela sua caneta afiadíssima, estivesse vivo hoje, em pleno 2025? O que será que ele, o mestre do óbvio uluante, diria sobre o Brasil de agora? Bom, é isso que a gente vai tentar imaginar aqui. E para começar, vamos direto no ponto, com essa frase de um ensaio ficcional que imagina justamente esse cenário. A ideia aqui é forte. O grande pânico que move a elite simplesmente mudou de nome. O terror de antigamente só ganhou uma nova etiqueta, mais moderna. É exatamente essa pergunta que vai ser o nosso guia. Vamos mergulhar nesse exercício de imaginação para tentar dissecar o Brasil atual. Mas, sabe, com o olhar implacável que só o Nelson Rodrigues tinha. Então, vamos lá. Imagina o fantasma do Nelson Passes passeando pelo Brasil de 2025, observando as nossas novas manias, os nossos medos mais recentes e, claro, as nossas velhas e conhecidas hipocrisias. E olha, a primeira coisa que ele notaria sem a menor dúvida seria essa grande mudança no motor do conformismo. Se lá nos anos 60 o pavor de uma pessoa era ser vista como idiota, hoje o pavor é outro, é ser cancelado, é levar o carimbo de fascista. Só pra gente lembrar, o conceito original do Nelson era genial. Ele dizia que a elite da época não abraçava o marxismo por acreditar de fato naquilo, mas por puro pânico. Pânico de parecer um analfabeto plástico, de ser visto como reacionário. Era tipo uma senha para ser aceito no clube, sabe? Uma questão de status, e não de convicção. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a força dessa nova etiqueta. O ensaio argumenta que a palavra fascista virou a dinamite intelectual de 2025. É a acusação final, aquela que encerra qualquer debate antes mesmo dele começar de verdade. Agora, vamos ver como aquela velha hipocrisia que o Nelson tanto apontava, na verdade, só se modernizou. Ela se adaptou, mas continua aí, firme e forte, em duas frentes principais. Primeiro, vamos falar da pose, da fachada, daquela imagem que as pessoas querem passar. Nelson tinha um nome perfeito para a elite da sua época, um termo que, vamos combinar, virou um clássico. A esquerda festiva. Era aquela turma que, segundo ele, fazia a revolução entre um copo de uísque e outro, ali nos bares do Rio. Um anticapitalismo de boutique, né? Uma performance para se sentir moralmente superior, mas sem abrir mão de nenhum privilégio. Pois é, o ensaio ficcional atualiza o termo. A esquerda festiva, bom, ela evoluiu. Hoje ela seria a esquerda cartão black. O nome muda, mas a essência? A essência nem tanto. O que é mais interessante nessa citação é como ela pega a contradição de hoje em dia, né? A revolução agora é digital, feita no conforto do sofá. A pessoa critica a uberização da economia, mas ao mesmo tempo exige a entrega mais rápida possível. É uma hipocrisia que virou tão parte do dia a dia que a gente quase não percebe mais. Ok, agora vamos para outra face da moeda. A hipocrisia aqui não é só pose, é prática. É sobre como o dinheiro e o poder realmente se movem no Brasil, na visão que o Nelson Rodrigues já criticava. O Nelson viu isso acontecer na pele, com a destruição do jornal do pai dele. A elite brasileira, historicamente, nunca foi muito fã de competição de verdade. Ela prefere usar o Estado, as conexões, o tal do compadrio, para garantir seus monopólios e esmagar qualquer um que se atreva a competir de igual para igual. E hoje, bom, o nome muda, mas a prática parece que só se aprofundou. É o que chamam de capitalismo dos empresários amigos dos governos. Aquele capitalismo de gabinete, de licitação com cartas marcadas, de financiamento público que só vai para quem tem os amigos certos no poder. Então, peraí, qual é o ponto aqui? O que une esses dois grupos que parecem ser tão opostos? É um ódio em comum. Ambos detestam a ideia de que alguém possa ter sucesso por conta própria, sem precisar da benção deles, seja a benção estética da patrulha ideológica ou a benção política de um contrato com o governo. Com tudo isso no mesmo caldeirão, a gente chega num novo tipo de cegueira, uma recusa quase deliberada de enxergar a realidade que está aí, como diria o próprio Nelson, ululando na nossa cara. O ensaio descreve uma cena muito forte, o Maracanã lotado com 80 mil pessoas, o metrô cheio, todo mundo com um smartphone na mão, as favelas cheias de antenas de internet. Isso são fatos, são imagens de um Brasil que, com todos os seus gigantescos problemas, progrediu materialmente de um jeito que seria impensável lá nos anos 60. E aí vem a pergunta que fica no ar. Diante dessa realidade, como é que se sustenta o discurso do fracasso absoluto?
Essa pergunta desafia aquela narrativa pronta, tanto da esquerda quanto da direita, que insistem em pintar suas próprias versões apocalípticas do país. A conclusão aqui é meio amarga. A cegueira de hoje, ao que parece, não vem mais de uma ideologia específica, como o marxismo que o Nelson criticava. Ela vem da polarização. Vem do fato de que as pessoas preferem se agarrar com unhas e dentes aos seus rótulos, seja fascista ou comunista, em vez de ter uma conversa honesta sobre a real complexidade do Brasil. E tudo isso nos leva à grande síntese, ao óbvio ululante, que, segundo essa análise, continua sendo convenientemente ignorado por todos os lados do debate. Olha, talvez essa seja a frase mais poderosa de toda essa reflexão. A ideia de que as etiquetas direita e esquerda são, no fundo, uma grande distração. Um teatro para o público assistir, enquanto o verdadeiro sistema, o patrimonialismo, continua operando ali, quietinho, nos bastidores. E como é que funciona esse jogo? É simples. O Estado vira um balcão de negócios particular. Aquele discurso inflamado na internet, puro marketing. E no fim do dia, os mesmos adversários que se atacam em público estão, muitas vezes, fechando acordos no mesmo jantar. A briga é só pela narrativa, porque o controle do sistema, esse é compartilhado. Fica então a questão para a gente refletir. Os medos mudaram, os termos se modernizaram, a esquerda festiva virou cartão black, mas será que a estrutura central da hipocrisia, aquela distância entre o que a elite diz e o que ela de fato faz, será que isso realmente mudou alguma coisa? Toda esta análise foi baseada no ensaio ficcional de autoria de Daniel Alvão de Carvalho Júnior.